Boa tarde. Senhoras e senhores, na qualidade de procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da Primeira Região, dou início a este evento, a este encontro, que tratará das fraudes nas relações do trabalho. Saúdo aos presentes e agradeço a presença de todos. O Ministério Público do Trabalho, há alguns anos, como forma de articular as suas ações em cada estado da federação, instituiu coordenadorias nacionais para tratar das questões mais relevantes a seu critério e conforme se constatava ou se constata ainda na sociedade. Assim foram criadas coordenadorias nacionais para tratar o combate ao trabalho, à exploração do trabalho infantil e do adolescente, a exploração do trabalho portuário e aquaviário, as irregularidades trabalhistas na administração pública, para combater as práticas perniciosas ao meio ambiente do trabalho, para combater o trabalho escravo e para combater também as fraudes nas relações de trabalho de uma forma geral. A Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho teve a iniciativa deste evento, que marca, no Rio de Janeiro, a abertura da Semana de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho, com uma série de ações voltadas para esse objetivo. Dois aspectos justificam plenamente esse evento e esta semana, ao menos dois. O primeiro deles, como é do conhecimento de todos, práticas disseminadas de alguns anos para cá, perniciosas a uma significativa porção de trabalhadores e à sociedade de uma forma geral. Por exemplo, contratação de trabalhadores para o desempenho de atividades de natureza tipicamente empregatícia, através de cooperativas ou de pseudo-cooperativas, contratação de trabalhadores sob o rótulo de estagiários, contratação de trabalhadores sob a máscara de pessoa jurídica, que recentemente já ensejou tantos debates por ocasião da apresentação da chamada emenda número 3 ao projeto de lei da chamada Super Receita. E o outro aspecto a que me referi, e que também justifica plenamente esse evento, é o combate franco, aberto, contínuo, deflagrado já há alguns anos pelo Ministério Público do Trabalho e por outras organizações, tanto de natureza estatal quanto não estatal. Para compor a mesa e falar sobre esses assuntos, eu convido o coordenador nacional da Coordenadoria de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho do Ministério Público do Trabalho, Dr. Rodrigo Carelli. Por favor. Convido também para integrar a mesa os membros do Ministério Público do Trabalho que compõem nesta Procuradoria, nesta regional, o núcleo de combate às fraudes nas relações de trabalho. A supervisora, doutora Érica, doutor Marcelo José, doutor Cássio Casagrande,
Dr. Fábio Luiz Viana. Também compõe esse núcleo do Ministério do Trabalho no Rio de Janeiro a doutora Guadalupe, que infelizmente não pôde comparecer, está licenciada por alguns dias. Eu quero registrar a presença do Dr. Marcos Luiz Oliveira de Souza, secretário-geral da OAB Rio de Janeiro, aqui representando o presidente da entidade, Dr. Wadir Nemer da Mous Filho. Registro também a presença do Dr. Márcio Guerra, chefe da seção de fiscalização do trabalho da Delegacia Regional do Trabalho no Rio de Janeiro. Evidentemente, gostaria de mencionar nominalmente cada um dos senhores aqui presentes, mas, na medida em que for se desenvolvendo os trabalhos, algumas pessoas poderão ser nominadas, mas todos são igualmente bem-vindos e a presença de todos é igualmente importante. Passo, então, a palavra ao Dr. Rodrigo, que dará início aos trabalhos propriamente ditos. Dr. Rodrigo. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, doutor Márcio. Agradeço a possibilidade que concede a Procuradoria Regional do Trabalho e Vossa Excelência como Procurador-Chefe de disponibilizar todos os meios para a realização deste evento. Desde já a Coordenadoria Nacional agradece e agradecemos também em nome do Núcleo Regional de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho. Bom dia a todos, bom dia, boa tarde, né? Boa tarde a todos, boa tarde, colegas. Este evento hoje aqui faz parte de um movimento nacional que estamos tentando implementar, que é uma campanha de combate às fraudes nas relações de trabalho. Por que essa campanha? Primeiro, é necessário explicitar. Porque, como disse bem aqui o doutor Márcio, o que nós temos visto é um aumento incessante de práticas fraudulentas para a retirada de direitos trabalhistas na utilização de contratos civis para a contratação de trabalhadores subordinados. Então, o que nós temos visto é cada vez mais novas formas contratuais civis que já existem, já estão aí no nosso ordenamento jurídico, elas vêm sendo utilizadas por empresários que querem realizar uma concorrência desleal com os bons empresários e contratar trabalhadores por formas que irão retirar todos os direitos desses trabalhadores. Então, nós estamos vendo graçar não só o número de formas, dessas formas contratuais utilizadas, como também o número de trabalhadores lesados. E isso, com essa constatação, o Ministério Público do Trabalho não poderia ficar quieto. Ele deveria atacar essa questão. E pretendemos atacar de que forma? De duas formas nós pensamos. Uma primeira forma, que a intenção hoje aqui, é informar a sociedade, informar as entidades que lutam por um trabalho digno, como nós, do Ministério Público do Trabalho, chamá-los a atenção do problema. A questão está sendo colocada de forma, digamos que um pouco desviada na imprensa. E a questão tem que ser colocada bem às claras. Quais os riscos do que se pretende, como se está sendo proposto, por exemplo, no Congresso Nacional. Então, entender o Ministério Público é a primeira coisa, temos que deixar claro o que está sendo proposto a nível legislativo. Tudo bom? Registrando a presença da doutora Lívia, que é a delegada regional do trabalho aqui no Rio de Janeiro. Pedimos até a doutora Lívia, se puder dar-nos a honra de sentar-nos à mesa. Doutora Lívia Aroeira, delegada regional do trabalho. Bom, então, o primeiro passo é esse: informar, colocar a par de todos os riscos que nós estamos correndo com determinadas iniciativas legislativas. Mostrar o problema, a amplitude do problema e, posteriormente, conclamar a todas as entidades que estão interessadas nessa luta a entrar, somar forças para que nós possamos difundir
esse perigo à sociedade e combater realmente as fraudes nas relações de trabalho. Então, esse que é a primeira intenção dessa campanha nacional que o Ministério Público do Trabalho está querendo fazer. A segunda parte, que nós iniciaremos agora, a partir de amanhã, com o apoio da Delegacia Regional do Trabalho, é atuações em casos concretos, um grande mutirão, seja de fiscais, auditores fiscais do trabalho e de procuradores do trabalho, para que em campo nós possamos combater essas práticas que são, como disse bem o procurador-chefe, insidiosas ao trabalhador brasileiro. Então, o primeiro ponto que se deve colocar aqui é: temos que informar. Informar como? Algo que não está sendo dito pela grande imprensa quando se fala na tal da emenda 3 da super-receita. Aparece, por exemplo, no grande jornal da noite. A emenda 3 trata de evitar arbitrariedades fiscais nas empresas. Ora, não é isso que está sendo posto em discussão. Na verdade, a chamada emenda 3 que está no Congresso, na verdade, é a retirada da fiscalização do trabalho, do combate às fraudes nas relações de trabalho. É isso que se trata a emenda 3. É impedir não só a fiscalização previdenciária, a fiscalização da Receita Federal, mas também a fiscalização do trabalho de, ao constatar utilização de contratos civis para a retirada de todos os direitos sociais dos trabalhadores, que o fiscal seja impedido de atuar e, consequentemente, de autuar. Então, é isso que se trata e ninguém está falando isso. Ninguém está falando também que há um ano atrás, exatamente um ano atrás, em 2006, maio de 2006, a Organização Internacional do Trabalho, por todos os seus países membros, com exceção de 2 países, Estados Unidos e Suíça, todos os outros aprovaram a recomendação número 198, que faz um comando a todos os países membros que impeçam a utilização de contratos civis para retiradas de direitos trabalhistas. Isso diz expressamente: combater as fraudes é competência dos Estados-membros. E por meio do quê? Obviamente que a ponta de lança de um governo, de um Estado-membro, somente pode ser a inspeção do trabalho prevista na Convenção número 81 da própria Organização Internacional do Trabalho. Então, o primeiro ponto como se deve combater é a fiscalização do trabalho. Então, em menos de um ano, ao contrário de cumprir com a recomendação da Organização Internacional do Trabalho, um compromisso assumido internacionalmente por participar da Organização Internacional do Trabalho, inclusive como membro fundador, o governo brasileiro, por meio aí do Poder Legislativo, coloca um dispositivo que faz justamente o contrário: afastar o Estado, afastar a fiscalização do trabalho do combate às fraudes nas relações de trabalho. Então é isso que deve ser mostrado para as pessoas. Ao contrário do que dizem aí, de estar cumprindo normas constitucionais que impedem fiscal de verificar fraudes, não, é o contrário. Não só a Constituição, como internacionalmente há um compromisso dos Estados combater as fraudes nas relações de trabalho. Bom, e o que é fraudes nas relações de trabalho? Aqui eu falei, é a utilização de qualquer contrato civil ou o mascaramento de qualquer contrato civil, utilizando-se a contratação de trabalhadores subordinados por meio desses contratos. Então, finge-se que é determinado contrato civil, mas quando, na verdade, ali existe uma relação de trabalho. E o que acontece isso? Acontece simplesmente a retirada de todos os direitos sociais. Ou seja, os direitos sociais previstos na Constituição caem por terra por meio de um mero acordo entre particulares. Retira-se isso.
a própria recomendação número 198, que é muito importante, por quê? Porque ela traz a discussão em pleno século XXI, de que hoje, ainda hoje, o que vale é trabalho com proteção. Essa que é a importância da recomendação 198. Quando se diz que a legislação brasileira está ultrapassada, é da década de 40, nós vemos a OIT discutir isso, todos os Estados-membros, no ano de 2006, e dizer, ora, o direito do trabalho ainda vale e a primazia da realidade ainda é o princípio que toca as relações de trabalho. Ou seja, não importa qual o contrato civil que vai ser realizado. Se, na prática, aquele contrato for de trabalho, na situação fática, o que valerá deve valer, a relação de emprego, a legislação trabalhista. Então, e essa aqui é a importância que temos que dizer, ainda ou talvez, como nós vemos aí, graçar o trabalho escravo, formas degradantes de trabalho, talvez hoje, mais do que nunca, justifica-se, pois estamos passando por um momento muito parecido do final do século XIX, início do século XX, que é quando surge a legislação social, ou seja, liberalização completa da sociedade e pessoas sendo altamente exploradas. Então essa é a nossa intenção, demonstrar que com a utilização de contratos civis, quando há na realidade uma relação de emprego, retirar primeiro todos os direitos trabalhistas, toda a proteção social, toda a valorização do trabalho. Ora, isso de plano já vemos que é inconstitucional. Nossa sociedade tem como fundamento, no artigo 1º da Constituição, a valorização social do trabalho. Ou seja, é o fundamento da sociedade, alicerce. Não há sociedade brasileira sem trabalho valorizado. Não é qualquer trabalho, é trabalho com valor. E só existe trabalho com valor com trabalho com direitos. Então, a grande verdade é essa. Se passada, felizmente, nosso presidente da República vetou a emenda 3, está para ser analisado o veto, a derrubada ou não no Congresso Nacional, mas a sociedade brasileira tem que ficar sabendo, caso seja derrubado o veto e retirada a fiscalização do trabalho, da fiscalização das fraudes trabalhistas, o que nós vamos ver é que essa situação que hoje graçou e chega a ser quase incontrolável, ela aí sim se tornará incontrolável e, ao contrário do que o discurso oficial diz, da defesa da emenda 3, o que vai acontecer é uma precarização maior e muito maior do trabalho. Se hoje nós temos um mercado formal já reduzido, esse mercado formal será implacavelmente diminuído, porque estarão abertas as portas. Muito se fala em custo do cumprimento da legislação trabalhista, mas pouco se fala no custo do não cumprimento da legislação trabalhista, que é algo que impede aquele que pensa, o empresário que pensa, olha, eu vou cumprir essa lei, qual que é o meu custo de cumprir? Mas ele pensa também, qual que vai ser o meu custo se eu não cumprir isso? Retirada a fiscalização do trabalho, o custo será quase zero, pois só haverá o Ministério Público do Trabalho, que não conseguirá dar conta disso, os sindicatos levando a questão para a justiça, e todos nós sabemos que o Poder Judiciário encontra-se abarrotado. Então, o custo do não cumprimento baixará, o que haverá é maior precarização do trabalho, menos mercado formal. É isso que deve ser tratado. Então, eu passarei a palavra aqui para os meus colegas, para que eles expliquem como é utilizado cada forma dessas que eu explicitei, contratos civis para a burla, o mascaramento de verdadeiras relações empregatícias. Meus colegas vão dizer, mas o doutor Márcio quer falar antes? Tá bom. Senhores, nós não tivemos oportunidade de organizar e verificar
com antecedência as entidades que aqui se encontram representadas. Eu gostaria, para que nós pudéssemos nos conhecer melhor, antes de dar continuidade, o próximo membro do Ministério Público vai se manifestar, vai se posicionar a respeito. Por favor, quem se encontra aqui presente representando alguma entidade civil, entidade estatal, sindicato, associação, apenas para que eu pudesse identificar? Eu vou apenas pedir para cada um identificar qual é a entidade que representa, tá? Então eu vou começar aqui da primeira fila e vou para trás. O senhor, por favor. Sou Renan Lacerda, representando o deputado Paulo Ramos, que é presidente da Comissão de Trabalho da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Representando o deputado Paulo Ramos, presidente da Comissão de Trabalho da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Na segunda fila, alguém representando a entidade, por favor. Wallace Paz, representando o Sindicato dos Metalúrgicos do Rio. Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro. Na terceira fila, por favor. Luiz Antônio Gerácio, do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Cinematográfica e do Audiovisual. Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Cinematográfica e do Audiovisual. Mais alguém na terceira fila? Não. Na terceira fila tem o Dr. Marcos, da OAB, que já foi mencionado. Quarta fila, por favor. Sou representante da oposição ao Sindicato dos Trabalhadores Subaquáticos e Afins. Representante da oposição Afirmativo. à atual direção do Sindicato dos Subaquáticos e Afins. Ok. Federação Nacional da Aviação Civil. Federação Nacional da Aviação Civil. Senhor, por favor. Federação Única dos Petroleiros, Daniel Samarati. Federação Única dos Única Petroleiros. dos Petroleiros. Obrigado. Também Federação Única dos Petroleiros. Também outro representante da Federação Única dos Petroleiros. Salvador Oliveira, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Petroquímica do Duque de Caxias. Indústria Petroquímica do Rio, do Duque de Caxias, Sindicato dos Trabalhadores. Maestro Luiz Ferreira, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Petróleo, Estado do Rio de Janeiro, Sindicato RJ. também se encontra. Quem se encontra? O Abílio também está Tá ok, obrigado. Tá aqui, obrigado. Na fila de trás, Heitor Cunha, Sindicato dos Petroleiros de Caxias. Sindicato dos Petroleiros de Caxias. É o mesmo aqui, não? Não. É outro sindicato. Tá. Por favor. Indalécio, Guti, Rio de Janeiro, Sindicato dos Metalúrgicos também. Sindicato Metalúrgicos também. Gilberto Kissen, trabalhador das indústrias químicas e farmacêuticas do Rio de Janeiro. Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Rio de Janeiro, Sindicato dos Trabalhadores. Trabalhador. O senhor aqui, por favor. Associação Carioca dos Advogados Trabalhistas. Perfeito. Desculpe, teria feito menção à sua presença logo de início. Aqui o presidente da ACAT. Aqui, por favor, à direita. Projeto Trama, um consórcio de 4 entidades, do qual uma universidade, Unigran Rio de Caxias, que trabalha com enfrentamento ao tráfico de pessoas, trabalho Com escravo. enfrentamento, Tráfico de pessoas. tráfico de pessoas. Obrigado. Do lado. Sérgio, Sindicato dos Químicos do Rio de Janeiro. Obrigado. Atrás tem, por favor. Luiz Braga, Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aéreos. Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aéreos. Obrigado. O senhor, por favor. Jorge Oliveira, Sindicato Aeroviário do Amazonas. Sindicatos Aeroviários Do Amazonas. do Amazonas. Obrigado. O senhor. Cícero Valdevino, Sindicato dos Aeroviários do município do Rio de Janeiro. Sindicatos Aeroviários do município do Rio de Janeiro. Aeroviário. Aeroviários. Tá. Obrigado. Lá atrás. César Dória, da Subcomissão de Direitos Sociais da OAB, Rio de Janeiro. Subseção de Direitos Sociais da OAB, Rio de Janeiro. Sindicato dos Engenheiros. Sindicatos Engenheiros, obrigado. Marco Antônio, advogado, sindicatos, auxiliares, técnico, Enfermagem, obrigado. Mais alguma entidade sendo representada? Atrás, por favor. Leandro, advogado do Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro. Do Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro. Ok. Alguém mesmo não representando a entidade gostaria de se apresentar? Não? Então, muito obrigado. Pois não? Precisar que a CUT, Central Única dos Trabalhadores, está presente com 2 diretores. De Indalécio, eu também faço parte da direção da CUT-RJ. CUT, Rio de Janeiro. Todos representantes da diretoria da Central dos Trabalhadores no Rio de Janeiro. Obrigado. Doutor Rodrigo, eu vou passar a palavra ao doutor Fábio, inicialmente, que já havia comentado, vai precisar se ausentar mais cedo, todos de acordo? Então, doutor Fábio.
boa tarde a todos. Vou falar aos senhores sobre fraude no campo do estágio, em relação de estágios. É lógico que eu não pretendo descer nem de minúcias jurídicas, nem de botar o assunto, ao contrário, apenas uma rápida passagem explicativa para que a gente possa tentar visualizar as formas mais comuns, os indícios mais comuns onde se verificam as fraudes na relação de trabalho no campo do estágio. É princípio de hermenêutica do direito que os contratos de exceções devem ser interpretados restritivamente. Aplicando-se em seu campo de estágio, significa afirmar, então, que para ser reconhecido válido um contrato de estágio, ele tem que cumprir os requisitos formais e materiais, em minúcias. Temos como requisito formal 3, podemos resumir assim. Primeiro lugar, que a instituição de ensino inclui em seu currículo, com seu quadro curricular, o estágio pedagógico didático. Uma vez feito isso, terá que formalizar um instrumento jurídico entre a instituição de ensino, chamado comumente de convênio, e a empresa pública ou privada, onde ocorrerá a relação de estágio propriamente dita. E, por último, um instrumento chamado de termo de compromisso, firmado entre o próprio estudante, o próprio estagiário, e a empresa que se utilizará da mão de obra, mas com a intervenção, com a anuência, necessariamente, da instituição de ensino. Então, chamo a atenção dos senhores que, uma vez descumprido qualquer desses requisitos formais, por ser um contrato de exceção, onde a regra é a relação de trabalho de emprego, ou seja, protegida pelas normas trabalhistas gerais, uma vez desconfigurado qualquer desses requisitos, já é o suficiente para que aquele estagiário seja considerado como empregado, ou seja, desde o início da relação de trabalho, da relação de labor, aquele trabalhador deverá ser reconhecido como empregado, tendo tutela do direito do trabalho para todos os efeitos legais. Mas, em regra, os requisitos formais são cumpridos. Os mais importantes a ser verificados no caso a caso, nosso dia a dia de combate, são os requisitos essenciais, os requisitos materiais, que podem ser sintetizados na própria finalidade da lei de estágio, ou seja, propiciar ao estudante o aprendizado prático daquilo que ele aprende na instituição de ensino. É comum, então, nós vemos, por exemplo, instituições bancárias se utilizando de estudantes de administração ou de jornalismo para fazer aquele atendimento na entrada da agência bancária, simplesmente para direcionar a pessoa que está entrando para um guichê ou para uma caixa de atendimento rápido. Quer dizer, a princípio, sem qualquer maiores, como é que se diz, debate sobre o assunto, se verifica desde logo uma fraude, porque jamais poderia tais atividades serem complementares a um ensino de um estudante universitário de administração ou de jornalismo. Da mesma forma, também, como se verifica muito comumente, os estudantes de escolas técnicas especializadas, em que são contratados para serem caixas ou agentes pacotadores do supermercado. Dessa linha geral, dessa finalidade, a gente pode então aí descer um pouquinho mais, requisitos mais objetivos, para a gente verificar no caso a caso quando é que está presente a fraude ou não. Em primeiro lugar, jamais pode-se entender que o estágio, a finalidade do estágio será alcançada simplesmente uma forma de colocar o trabalhador no mercado de trabalho. Ou seja, mesmo que sem proteção ao trabalho, estaria se cumprindo a finalidade do estágio porque ele arrumou o emprego. Jamais. O emprego, a finalidade da norma, o interesse público previsto na lei de estágio é exatamente ao contrário. É garantir um emprego formal daquele que, uma vez propiciada o aprendizado teórico, ou melhor, prático, daquilo que ele aprendeu na teoria, terá sim condições de ingressar no mercado formal disputando com as demais pessoas qualificadas. Então é comum ver-se na prática estabelecimentos de jornadas de estágio completamente incompatíveis com o ensino, ou melhor, com a possibilidade do estudante de comparecer à faculdade ou de pelo menos estudar conforme devido. Não há, vale registrar, não há no âmbito da União, no âmbito federal, nenhuma norma que especifique o limite máximo de horas que podem ser desenvolvidas por um estagiário. Há no âmbito estadual, mas as empresas se apegam a uma inconstitucionalidade que deveria, tendo em vista que a competência privativa para legislar sobre o direito do trabalho seria da União e a lei estadual, em que determina que o máximo de jornada semanal para um estagiário é 36 horas. Mas, como dito, as empresas têm se valido desse argumento de inconstitucionalidade para se furtar a esse cumprimento
E como a legislação federal não fixa nenhum horário máximo, se vale dessa brecha, então, para exigir dos trabalhadores, dos estagiários, cerca de 8 horas diárias. Então, eu pergunto aos senhores como é que um estagiário poderá trabalhar de 9 às 5 da tarde, provavelmente pegar o ônibus para ingressar até a faculdade, coisa que no Rio de Janeiro, com o trânsito dessa hora, vai levar pelo menos 40 minutos, meia hora, 1 hora, com certeza, e ingressar à faculdade às 18 horas da tarde, chegar em casa às 11, 11h30, e que tempo ele terá, então, para estudar, para realmente efetivar o seu aprendizado teórico através dos livros? Jamais. Então, o primeiro ponto que eu coloco como requisito objetivo que temos utilizado para isso é a questão da jornada. Se mais de 8 horas ou com jornada extraordinária constante, terá que ficar utilizada a jornada, ou melhor, o contrato de estágio, decidindo então as regras de trabalho comum a todo trabalhador. Para tentar ilustrar mais ou menos o que eu estou colocando, eu citaria aos senhores um exemplo, uma investigação que ocorreu sob minha responsabilidade algum tempo atrás, em que uma concessionária de rádio, aqui do Rio de Janeiro, contratou estudantes de administração e comunicação exclusivamente para as atividades, sem qualquer tipo de acompanhamento de entrega de brindes em eventos promocionais realizados em ruas ou em festas. Então, esses estudantes foram contratados para tais atividades, expressamente previsto no instrumento de termos de compromisso firmado com a universidade, ou melhor, com o estudante, com a anuência da universidade, para trabalho diário de 8 horas, inclusive aos finais de semana, sendo comumente de ocorrer em que eles tivessem que passar as 8 horas diárias, porque às vezes as festinhas aconteciam no meio de semana e eles tinham que estar presentes. Após a investigação, verificou-se então que não só não correspondia à finalidade do estágio, porque não eram compatíveis com o aprendizado prático das lições que eles tinham na faculdade, como também não havia qualquer supervisão, avaliação, orientação, nem por parte da universidade, que deveria ocorrer, e nem muito menos por parte da empresa. Só para registrar, essa investigação terminou numa ação civil pública, onde, através de um acordo, a empresa, a concessionária de rádio, firmou um acordo judicial, onde reconheceu o vínculo empregatício com todos esses estagiários, todos os trabalhadores, pagando a ele todas as verbas trabalhistas devidas desde o início do labor, e foi conseguido eliminar, até hoje, desde o início do metade do ano passado, salvo engano, em que todas as universidades que constavam no polo passivo, são 3 universidades, 3 grandes universidades aqui do Rio de Janeiro, talvez uma das 3 maiores, no sentido de que ela efetivamente tem que participar do estágio, ou seja, elas também têm que contribuir para evitar essa fraude à relação de trabalho, porque é o dever delas avaliar, supervisionar e orientar os contratos de estágio. Até só para terminar, mas aproveitando a oportunidade, eu até estou convencido de que realmente não nos adianta ao poder público combatermos somente a fraude na última linha da ponta, que é as empresas, mas também em relação às universidades. Uma simples leitura da legislação nos coloca que é dever da própria universidade ou da instituição de ensino realizar o estágio sob supervisão, orientação e acompanhamento. Então, ainda que o estágio se realize fora do âmbito da universidade, fora do âmbito da instituição pública, da instituição de ensino, ela terá que ser acompanhada e fiscalizada pela instituição. Só para fechar então a linha de raciocínio, nessa ação civil pública foi condenada as 3 universidades a efetivamente passarem a acompanhar os estágios, ou seja, verificando em cada caso concreto se as atividades eram compatíveis, se o horário era compatível, sob pena de responsabilização pecuniária pelas fraudes verificadas. Em linhas gerais é isso. Só para fechar, sintetizar o pensamento, não se pode jamais permitir que, como forma de barateação de custos ou meramente se conseguir uma ocupação no mercado de trabalho, se desvirtue a finalidade da lei de estágio e possa então o empresário explorar a mão de obra de um estagiário. Obrigado pela atenção de todos. Dr. Cássio também não poderá ficar até muito tarde, então eu vou passar a palavra a ele, para que ele também apresente a sua contribuição. Boa tarde a todos os presentes. Agradeço aqui a oportunidade de participar desse evento. Parabenizo o
Dr. Rodrigo pela iniciativa como coordenador nacional de combate às fraudes em promover esse evento, porque efetivamente essa situação de precarização geral que nós temos assistido, ela só vai ser revertida se todos os atores sociais se empenharem em combatê-la. Não basta aqui que apenas o Ministério Público ou a DRT façam a sua parte, é preciso também que, sobretudo, os sindicatos, né, os trabalhadores entrem em contato com o Ministério Público, trazendo os problemas e que também lutem nas suas instâncias para enfrentar essa questão que, como disse o Rodrigo, é um problema, inclusive, legislativo, né? Há no Congresso não só esse projeto relativo à emenda 3, como vários outros que são ameaças ao direito do trabalho, né? Para lembrar aqui a questão das cooperativas, né? Há projetos de lei tendentes a regularizar essas falsas cooperativas, como também a ampliar o estágio, né? E eu lembro até, a propósito aqui, complementando a fala do Fábio, que uma alteração legislativa desastrosa que nós tivemos, a meu ver, foi uma modificação na lei do estágio, não lembro exatamente o ano, mas é coisa de 3 ou 4 anos atrás, né? Não, é mais? Talvez 5 anos? Não, 2001, né? De 2001, de 6 anos atrás, que alterando a lei do estágio, permite o estágio de 2º grau. Tá? Então vejam os senhores, quer dizer, nós praticamente não temos ensino de 2º grau profissionalizante. E nós temos visto que várias empresas têm recorrido a esse expediente, contratando alunos de 2º grau e colocando esses alunos para fazer qualquer atividade, né? De modo que essas alterações legislativas, como a própria modificação disso já há um tempo anterior, do artigo 442, do parágrafo único do 442 da CLT, também veio causar, digamos assim, uma porta, né, para a fraude. E eu tenho certeza que há muitos desses projetos no Congresso, né, e me parece que, sobretudo, os sindicatos são atores importantes, né, para combater esse tipo de proposição através lá dos seus representantes parlamentares, dos seus grupos de pressão, porque se com a legislação atual já está difícil para o Ministério Público, para a DRT combater essas ilegalidades, imagine com todas essas modificações que estão sendo propostas aí por, enfim, representantes do Congresso Nacional. Eu vou tratar aqui também sucintamente, e o objetivo aqui desse painel é que cada procurador fale de um tema específico relativo às fraudes. Eu vou tratar da questão da terceirização. Como que essa possibilidade de terceirização de atividades empresariais, ela vem se desviando no sentido de causar prejuízos para a proteção dos direitos sociais dos trabalhadores. O Dr. Rodrigo foi muito feliz quando pontuou que algo em comum nessas tentativas de fraude, que é a utilização do direito civil para mascarar uma relação de trabalho. E aqui é importante lembrar que o direito do trabalho, ele nasceu no século XIX, e obviamente nasceu na Europa industrial, justamente para afastar o direito civil das relações de trabalho, ou seja, para que, ou melhor, porque o direito civil era incapaz de dar uma solução adequada ao problema do conflito capital-trabalho, né? Aquela relação nova que surgiu no mundo industrial. Na medida em que o capitalista, detentor dos meios de produção, possuía recursos enormes e o trabalhador, que só tinha força de trabalho para alienar, ele era considerado como hipossuficiente, né? Pois ele dependia dessa força de trabalho para sobreviver. E, portanto, nós sabemos, o direito civil, ele tem dois grandes primados, que é a igualdade de contrato e a liberdade de contrato. Mas é claro que viu-se na prática que essa igualdade de contrato, ou a igualdade das partes no contrato, era uma ficção, né? Porque a disponibilidade de recursos materiais entre o empregador e o empregado era desproporcional. E o direito do trabalho, então, ele nasceu justamente para criar um estatuto próprio. E o fundamento, né, o fundamento desse direito do trabalho é justamente a limitação dessa liberdade de contrato. Ou seja, as partes não podem contratar livremente o trabalho, porque se assim o fizerem, o trabalhador sempre vai sair perdendo. Né? Daí porque a necessidade também de intervenção estatal, né, por ser o direito de trabalho uma norma de ordem pública, no sentido de que o Estado, através da inspeção, a DRT, no nosso caso aqui, ela possa impedir que as partes celebrem um contrato civil, quando na verdade se trata de um contrato de trabalho. Bom, e o que isso tem a ver com a terceirização? A terceirização, a rigor, ela é algo estranho ao direito do trabalho. A terceirização é, na verdade, o contrato entre uma empresa e outra empresa. É um contrato civil, ou seja, uma empresa contrata a prestação de uma determinada etapa do processo produtivo dela junto a outra empresa. Nós sabemos, no entanto, que essa possibilidade
que surgiu, obviamente, com as novas formas de capitalismo que foram ocorrendo, sobretudo no pós-guerra, nos anos 70, 80, enfim, com a chamada administração ou produção flexível, né? Em que uma empresa abria mão de produzir determinada etapa da cadeia de produção e repassava a outra. Nós sabemos que isso, que em princípio era uma mera adequação da atividade empresarial às transformações do capitalismo, ela tomou não há uma terceirização da etapa da produção, há uma terceirização apenas do trabalho. Então uma empresa contrata junto a outra, em tese, o que seria uma prestação de serviço, mas quando você vai ver na hipótese, não há qualquer prestação de serviço. O que há, na verdade, é que essa empresa A, que contratou o serviço junto à empresa B, ela simplesmente recebe os trabalhadores que ficam trabalhando muitas vezes nas suas instalações, sob as suas ordens, sob o seu comando hierárquico e disciplinar. Isso, obviamente, nós sabemos é um contrato de trabalho, é uma fraude, é uma falsa terceirização. Tá? Daí porque nós precisamos admitir também que os nossos tribunais e mesmo o legislador não souberam dar uma resposta adequada para isso. Tá? Nós sabemos que muitas vezes, e há também, se eu não estou enganado, um projeto no Congresso para legalizar essa terceirização, me parece um projeto bastante ruim. Tá? Então vejam que há também, e eu chamo a atenção dos senhores, sobretudo dos sindicalistas, há também no Congresso projetos que pretendem legalizar essa terceirização, mas legalizar essa falsa terceirização. Tá? Porque, a rigor, nós não precisaríamos de lei nenhuma, basta que se cumpra o direito do trabalho. Tá? Ou seja, se uma empresa ela quer ter trabalhadores sob sua ordem, sob sua direção, ela é que é a efetiva empregadora, e não aquela terceira que simplesmente alocou essa mão de obra ali dentro. E o TST, ele tentando dar algum tipo de resposta a esse conflito social que decorreu dessa terceirização falsa, ele estabeleceu um conceito que não resolve o problema de todo, né? Porque ele diz, olha, pode terceirizar a atividade fim, não pode terceirizar a atividade meio. Bom, é um tipo, talvez, de solução, mas que em muitos casos não resolve o problema, né? Porque se em algumas situações é possível dizer o que é atividade fim e o que é atividade meio, tá? Digamos, suponhamos uma escola privada, bom, a atividade fim e ensino você não pode terceirizar os professores, mas há outras atividades econômicas em que isso na prática fica muito difícil saber se aquela atividade é fim ou atividade é meio. Me lembro de um inquérito aqui contra uma cervejaria em que se discutia se as garrafas que eram quebradas naquele processo, né, a supervisão dessas garrafas era atividade meio ou era atividade fim, porque seria um serviço especializado, enfim, quer dizer, é muito difícil às vezes. O que importa, a meu ver, é o seguinte: se esse trabalhador que está ali, esse terceirizado, né, que é até um neologismo que surgiu para referir algo que simplesmente não deveria existir, esse trabalhador terceirizado, se ele efetivamente está sob as ordens da empresa contratante ou da empresa terceirizada. Porque se foi terceirizado uma etapa da produção, aquele trabalhador terceirizado, ele já está submetido às ordens, ao controle da empresa que foi terceirizada, e não o tomador do serviço. Então o que nós temos procurado no Ministério Público é exatamente verificar isso. Se essa terceirização efetivamente corresponde a uma contratação de uma determinada etapa do processo produtivo, ou se ela é nada mais nada menos do que uma fraude para mascarar a relação de emprego. E eu chamo a atenção que, inclusive, os sindicatos devem estar atentos para uma outra dimensão, que certamente os senhores conhecem, que é o enfraquecimento da própria representação sindical. Quando você tira esse trabalhador daquela atividade da empresa e coloca uma prestadora de serviço, ele perde inclusive a identidade sindical, a identidade de categoria, de modo que esse processo de terceirização ele é utilizado também como uma forma de desmobilizar os trabalhadores. Então precisamos ficar atentos a isso também. Eu agradeço a atenção dos senhores e peço desculpas porque daqui a pouquinho eu preciso me exaltar, mas qualquer dúvida a respeito de terceirização vocês vão poder tirar aqui com o Rodrigo, que é também especialista no assunto. Obrigado. Doutora Érica dará seguimento. Boa tarde a todos. Eu sou Érica, procuradora de trabalho, supervisora do núcleo de fraudes aqui na primeira região. E, de uma forma geral, lido com todas as espécies de fraude, mas me incumbiu falar a vocês sobre a figura da pessoa jurídica, utilizada como forma de burlar a relação de emprego. Acho que a gente já ouviu falar dessa forma de burla sob a denominação de pejotização.
Bom, e como isso se daria, por que isso ocorre, por que a gente combate essa forma de utilização de uma figura civil para burlar uma relação de emprego? Bom, da mesma forma que os outros institutos civis são utilizados para mascarar a relação de emprego, também a pessoa jurídica. Só que na utilização da pessoa jurídica, eu acho que fica um pouco mais evidente ainda a fraude, porque você tem a contratação de uma pessoa física diretamente, só que mascarada essa contratação de uma pessoa física sob um contrato civil denominado de contrato de prestação de serviços. Para que esse contrato de prestação de serviços seja firmado, é exigido da pessoa física que ela constitua uma pessoa jurídica, seja como firma individual, ela sozinha constituindo uma empresa, ou às vezes se associando a algum ente da família, mas marido, né, pai ou mãe, geralmente é o que na prática acontece. E o que se vê de fato? A pessoa jurídica, ela pode sim prestar serviços, não há nenhum óbice a isso, tanto que a figura da pessoa jurídica prestando serviço, inclusive, é prevista no próprio Código Civil. Só que isso só vai incidir quando não estiverem presentes os requisitos da relação de emprego. Só seria possível a prestação de serviço por meio de pessoa jurídica numa atividade especializada e com autonomia, mas não é o que na prática se verifica. O que se verifica é que as empresas, ao invés de contratarem por meio de relação de emprego os trabalhadores necessários ao desempenho das atividades ligadas à sua atividade preponderante, eles então se utilizam dessa figura jurídica, contratam esses trabalhadores como pessoas jurídicas. E aí está a fraude. Isso se assemelha muito a uma forma de terceirização também, só que se diferencia da terceirização porque, ao invés de se contratar uma única empresa que vai fornecer diversos trabalhadores, se contrata várias pequenas empresas, várias pessoas físicas constituídas sob a forma de pessoa jurídica. A gente tem algumas áreas em que a gente tem uma maior incidência dessa prática. Algumas delas seriam que eu tenho maior incidência na área de informática, na área de jornalismo, a gente também tem muito. Dando como exemplo um procedimento em que eu investigo uma empresa pela utilização de mão de obra de pessoas jurídicas, na área de informática, é interessante que, geralmente, eles utilizam isso para atividades que pudessem ser tidas como especializadas, prestação de um serviço de informática. Só que, se o objeto social da empresa tomadora dos serviços dessa pessoa jurídica é exatamente a realização de serviços de informática, como ela pode passar essa atividade que é o objetivo da sua própria existência para uma outra pessoa realizar? Daí a gente vai verificar também um indício de que existe irregularidade, de que existe fraude. Então, eu acho que basicamente, para que a gente constate que na prática o que prevalece é uma relação de emprego e não a figura da pessoa jurídica prestando serviços, a gente deve analisar duas circunstâncias principais. Primeiro, como se dá a prestação de serviços? Ela é uma prestação de serviços autônoma para uma atividade especializada distinta do objeto social da empresa que toma esses serviços ou não? Se a gente verificar que não há autonomia alguma na prestação de serviços, que o trabalhador está subordinado, que ele segue as orientações da empresa tomadora, que ele tem um horário de trabalho, que ele tem remuneração fixa, paga, e não o trabalho remunerado em razão do serviço prestado, mas sim em razão das horas trabalhadas para a empresa, a gente vai ver que, pouco a pouco, a gente vai constatando que, na verdade, aquele trabalho se enquadra dentro dos requisitos da relação de emprego. E o outro prisma que a gente pode analisar é o da própria empresa tomadora dos serviços. Não é admissível que uma empresa não tenha a mão de obra necessária ao desempenho das suas atividades principais. Não é possível que uma empresa de informática não tenha um empregado sequer. Não é possível que uma empresa de jornalismo, um jornal, uma rede de televisão, não tenha empregados e sim simplesmente pessoas jurídicas para o desempenho de todas as suas atividades. Isso não é cabível, porque o empreendimento necessita de mão de obra para o seu desenvolvimento. E essa mão de obra deve ser contratada pela forma da relação de emprego. A gente teve, infelizmente, uma brecha criada há pouco tempo pela MP do Bem para quem, eu não sei, mas esse foi o nome que foi dado a ela, para a possibilidade de contratação de pessoas jurídicas ditas prestam serviços intelectuais, aí englobadas as atividades de natureza científica, artística ou cultural. Algumas empresas da área de jornalismo têm utilizado esse argumento para justificar a contratação de pessoas jurídicas. Mas a gente nunca pode se esquecer que os contratos civis, ou a legislação civil, que nesse caso é uma legislação civil, ela pode
da mesma forma que acontece com o parágrafo único do artigo 442 da CLT, que tenta afastar a relação de emprego, mesmo que exista a lei tentando afastar a relação de emprego, se de fato o que se constata é que de fato estão presentes os requisitos da relação de emprego, é o que importa. Então, não é uma lei civil que vai dizer que não existe relação de emprego, mas sim o princípio da primazia da realidade. Mesmo que as empresas tentem fazer a contratação com fulcro nessa norma, que é o artigo 129 da Lei 11.196 de 2005, isso não é um óbice a que nós, Ministério Público, a Delegacia Regional do Trabalho, os sindicatos, vislumbrem que ali, de fato, o que há é uma relação de emprego, sim, e que tentem, da forma cabível, a punição dessa empresa pela utilização dessa figura jurídica. Eu acho que o que incumbe a gente aqui hoje é exatamente demonstrar esses aspectos práticos, de como a gente verifica que aquela relação jurídica está se dando de forma fraudulenta. Eu não vou descer aqui a comentários sobre leis, sobre minúcias, mas o que eu acho importante firmar e fixar é o seguinte: pessoa jurídica só pode ser contratada para prestação de serviços de natureza autônoma, sem subordinação, sem pessoalidade, sem honestidade, sem os requisitos da relação de emprego. Caso se verifique que nesses requisitos estão presentes, nenhuma dúvida há de que, de fato, há ali uma pessoa física empregada e não uma pessoa jurídica. Eu acho que é importante a gente sempre ter em mente todos os requisitos da relação de emprego, e uma coisa que é importante, que apesar de não ser requisito da relação de emprego, geralmente acontece, que é a exclusividade. Geralmente essas empresas, pessoas jurídicas prestadoras de serviço, elas prestam serviços com exclusividade para uma empresa só. E isso, apesar de não ser um requisito da relação de emprego, é um forte indício de que de pessoa jurídica não se trata. Porque se ele tivesse autonomia e fosse de fato uma pessoa jurídica, ele poderia prestar serviços a quaisquer empresas que quisessem tomar a sua mão de obra. E não só para aquela determinada que ele fica durante um longo prazo de tempo prestando serviço só para ela. Bom, acho que vou encerrar por aqui. Qualquer outra dúvida que vocês tenham, depois a gente está aqui para tirá-las. Vou passar a palavra então agora ao Dr. Márcio. Obrigado, Érica. Antes de passar a palavra ao Dr. Marcelo José, eu vou informar alguns dados que estão à minha frente agora, apenas para que os senhores tenham conhecimento, com relação à atuação do Ministério do Trabalho no Rio de Janeiro. Aqui no estado do Rio de Janeiro, no que diz respeito a fraudes em geral nas relações do trabalho, já foram ajuizadas 359